Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um mundo que, embora invisível, ameaça a saúde dos nossos animais todos os dias. Vamos fazer uma análise detalhada, quase uma investigação, de alguns dos agentes mais sorrateiros da microbiologia veterinária. E a pergunta que guia a nossa conversa é exatamente esta: quem são esses inimigos? Como é que eles agem? E, mais importante, qual o impacto deles? Pensem nisso como a nossa cena do crime. Para a gente desvendar esses mistérios, nossa investigação vai seguir esse roteiro aqui. Vamos investigar os suspeitos em espiral, depois os que mudam de forma, os invasores de células, os que trabalham em equipe e, por fim, como é que anda essa batalha contra eles. A investigação começa agora. Então, vamos começar com o nosso primeiro grupo de suspeitos. Eles são conhecidos pela aparência bem distinta e um movimento bem característico. Estou falando das espiroquetas. A primeira pista para identificar esse grupo está bem aqui, na nossa frente. Dá uma olhada nessa forma de espiral, de saca-rolhas. É isso que permite que elas se movam de um jeito muito particular, sabe? Elas conseguem perfurar tecidos de uma forma que outras bactérias simplesmente não conseguem. Certo, então o ponto crucial é este aqui. A ficha delas diz que são gram-negativas, que, trocando em miúdos, tem a ver com a estrutura da parede celular delas. Mas o mais impressionante mesmo é que, ao contrário da maioria das bactérias que têm flagelos para fora, as espiroquetas têm os seus motores por dentro. É essa estrutura interna que dá a elas esse movimento de torção, uma vantagem e tanto na hora de invadir um hospedeiro. Agora, olha que interessante este esquema. Ele desvenda um caso bem famoso, a doença de Lyme. A culpada aqui, a Borrelia burgdorferi, é uma espiroqueta que pega carona em carrapatos. O ciclo, como a gente pode ver, geralmente começa com pequenos roedores. Eles são os reservatórios. Aí o carrapato pica o roedor infectado e depois passa a bactéria para animais maiores, como cães, cavalos e inclusive para nós humanos. E a lista de crimes delas é longa, viu? Além da doença de Lyme, a gente tem a leptospirose, que pode ser bem grave. E no mundo da produção animal, a disenteria suína, causada pela Brachiopiracua, gera perdas econômicas gigantescas. Isso só mostra o tamanho do alcance desse grupo de bactérias. Nossa investigação continua com um grupo de culpados que são verdadeiros mestres do disfarce. Eles não têm uma forma fixa, são os metamorfos do mundo bacteriano, os micoplasmas. E essa imagem aqui ilustra uma das características mais famosas deles. Quando a gente cultiva esses micro-organismos em laboratório, eles formam colônias com essa aparência bem curiosa de ovo frito. É uma pista visual que ajuda muito os microbiologistas a identificá-los. Aqui está o grande segredo deles, o motivo de serem metamorfos. Eles simplesmente não têm parede celular. Pensa só, a maioria das bactérias tem essa estrutura rígida, mas dos micoplasmas não. E isso não só os torna flexíveis, mas também os deixa imunes a toda uma classe de antibióticos, como a penicilina, que funciona justamente destruindo essa parede. É uma baita estratégia de sobrevivência e um desafio enorme para o tratamento. E para a gente entender o tamanho do impacto deles, basta olhar para a pleuropneumonia contagiosa bovina. Causada por um micoplasma, essa doença é um verdadeiro desastre econômico em várias partes da África. Isso mostra como esses organismos tão pequenos podem ser um problema enorme em larga escala. E eles não atacam só o gado, não. Dá uma olhada aqui. Nesse caso, o Mycoplasma haemophilus se prende diretamente nos glóbulos vermelhos de um gato. O resultado? Anemia infecciosa felina. É um ataque direto e bem furtivo ao sistema circulatório do animal. Agora vamos investigar uma tática diferente. Os nossos próximos dois grupos são especialistas em se esconder. Eles são os invasores que operam de dentro das próprias células do hospedeiro. Tanto as clamídia quanto as rickettsia são o que chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios. Nome complicado para uma ideia simples. Elas não sobrevivem sozinhas. Elas precisam invadir e basicamente sequestrar a maquinária de uma célula. Mas cada grupo tem seu estilo. As clamídias são umas verdadeiras ladras de energia. Elas não produzem o próprio ATP, a moeda de energia da célula. Já as rickettsia dependem muito de vetores, como carrapatos, para se espalhar.
E olha que fascinante o ciclo de vida da clamídia. Começa com um corpúsculo elementar, que é pequeno, resistente, infecta a célula. Lá dentro, ele vira o corpúsculo reticulado, que começa a se multiplicar sem parar. Depois de se replicar um monte, eles voltam à forma de corpúsculos elementares, arrebentam a célula e saem para infectar novas vítimas. É uma estratégia de invadir, multiplicar e espalhar. O impacto disso no mundo real é bem severo. A clamídia abortus, por exemplo, causa o chamado aborto enzooótico em ovelhas. Isso leva à perda de gestações e causa prejuízos econômicos enormes para os criadores. Já no caso das Rickettsia, essa tabela mostra a variedade de doenças que elas causam. Febre maculosa, anaplasmose bovina, erliquiose em cães. Mas o que a maioria tem em comum? É só olhar a coluna do vetor. Carrapatos, carrapatos e mais carrapatos. Esses bichinhos são os veículos de entrega que essas bactérias usam para passar de um hospedeiro para o outro. A nossa próxima categoria de culpados usa uma estratégia diferente: o trabalho em equipe. Vamos conhecer a aliança anaeróbia, onde a união, literalmente, faz a força. Esse aqui é um caso clássico de infecção sinérgica. Não é uma, mas duas bactérias trabalhando juntas. Primeiro, a Fusobacterium necrophorum chega, danifica a superfície e consome o oxigênio. Basicamente, ela prepara o terreno. Aí, a segunda bactéria, a Discholobacter nodosus, que precisa desse ambiente com pouco oxigênio, consegue invadir. Sozinhas, elas não são tão eficazes. Juntas, são devastadoras. Bom, a nossa investigação revelou várias táticas bem engenhosas. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que tudo isso significa nessa batalha contínua contra esses inimigos microscópicos. Então, recapitulando, cada grupo tem o seu modus operandi. As espiroquetas perfuram. Os micoplasmas mudam de forma e resistem a antibióticos. Os invasores intracelulares se escondem. E a aliança anaeróbia, bom, ela usa a força da cooperação. Do ponto de vista da bactéria, são todas estratégias de sobrevivência brilhantes. E isso nos leva à grande questão. Por que tudo isso importa? Porque entender esses mecanismos vai muito além da ciência pela ciência. É sobre proteger a saúde dos animais que fazem parte das nossas vidas. É sobre garantir que o alimento na nossa mesa seja seguro. E, crucialmente, é sobre saúde pública. Sobre impedir que essas doenças, as zoonoses, pulem a barreira das espécies e se tornem uma ameaça para a gente também.